Êxito exercido pelo nosso mestre. O ministério de Jesus ganhou visibilidade, notoriedade, e há textos bíblicos que diz que a fama de Jesus percorria as aldeias, percorria os vales, e todas as cidades logo se lhe ouviam dizer que levantou-se entre eles um profeta na sua geração. Mas percebam, Jesus não tornou-se unânime. Embora ele curava, embora ele restaurava, embora ele nunca despediu ninguém de mão vazia, isso não trouxe unanimidade ao ministério de Jesus. Jesus tinha os seus opositores, aqueles que ridicularizavam o ministério do mestre. Percebam, meus amados irmãos, que entre as principais seitas existentes naquela época, naquela ocasião, entre a seita dos essênios, entre a seita dos zelotes, entre a seita dos saduceus e principalmente a seita dos fariseus, seita mais populosa, cujo conseguiu abranger o maior número de pessoas na sua membresia, e com isso influenciava todo aquele povo, ou boa parte, ou a maior parte de todos os que estavam naquela época eram influenciados pela seita dos fariseus. E notem, meus irmãos, que estes fariseus tornaram-se, pois, os principais opositores, aqueles que ridicularizavam o ministério de Jesus e tentava de alguma forma, de alguma maneira, apanhar Jesus em alguma falha para tentar frear, para tentar barrar, para tentar pôr fim no ministério de Jesus. Mas notem que eles não conseguiam, porque não resistiam ao Espírito que estava sobre a vida do nosso mestre. Notem, meus amados irmãos, que no texto em questão, um fariseu convidou a Jesus para um jantar. Este fariseu chamava-se Simão. O que não é este Simão? Simão Pedro, discípulo de Jesus. Não confundam isso. Este Simão era um fariseu, membro da sinagoga farisaica, talvez um dos doutores escribas internos de Jerusalém para aquele tempo e para aquela geração. Este homem, chamado Simão, fariseu, convidou Jesus para um jantar em sua casa. Simão, no grego, significa nariz chato. E notem que uma pessoa com um aspecto físico como este, ou de nariz chato, não podia jamais ser sacerdote. Isso está escrito no livro de Levítico. Uma pessoa com este aspecto não podia ser sacerdote, e uma pessoa com nariz chato, ou com tal significado como este do seu nome, tipificava uma pessoa de dupla personalidade, pessoa esta que na frente de Jesus era uma coisa, mas por trás era totalmente diferente. Eis aí a razão que quando Jesus chamou a Simão Pedro, Jesus disse a ele: hoje não se chamarás mais Simão, mas tu se chamarás Pedro. Vou mudar o seu nome. Tu não é mais uma pessoa de nariz chato. Jesus está, você não está dizendo, você não será mais uma pessoa de dupla personalidade, até porque o nome no grego significa, ou se diz onoma,
que não só faz menção ao nome, mas que faz menção ao título, à função, à posição social. Quando Jesus muda o nome de Simão para Pedro, ele não está só trocando-lhe o nome, ele está mudando a posição, ele está mudando o título, ele está mudando a função. Olhem para cá e entendam isto. Quantas pessoas eram vistas outrora e recebiam título de caído, de fracassado, título de tantas outras coisas que não é ilícito lhes dizer aqui, mas quando Jesus lhe escolheu, ele trocou o seu nome, ele mudou o seu nome. Quem te via como caído, como fracassado, como ninguém, sabe que hoje você não é mais assim. Deus mudou o seu nome. Quando ele encontrou a Jacó no parque de Jacó, que significa enganador, mentiroso, usurpador, ele disse: não se chamará mais Jacó. Quem te conhece como mentiroso, quem te conhece como enganador, como usurpador, saberá que hoje eu mudo teu nome para Israel, para príncipe de Deus. Quem te olhava como qualquer pessoa, saberá que você não é mais mentiroso, não é mais pessoa de dupla personalidade, não é mais uma pessoa que aqui no culto levantarão e diz glória a Deus, mas lá fora está cantando música mundana e andando da maneira que não deve. Ele vai trocar teu nome, ele vai trocar a tua posição, ele vai trocar o teu título, e quem te olhar agora vai dizer: aí vai o príncipe de Deus. Deus mudou o nome dela e mudou o nome dela. Aonde estão aqueles que concordam com isso? Que este homem, chamado Simão, este fariseu, convida Jesus para um jantar. Este convite escalado, feito, confessionado, dirigido, conferido a Jesus, era um convite para um jantar formal. E existe uma grande diferença em um jantar formal para um jantar casual. Vou listar um exemplo. Eu estou de passagem por aqui e dentro de uma ocasião eu passo na casa do pastor Márcio. Ele está pronto a fazer a refeição. Por questão de educação, ele faz entre, coma conosco, sirva-se também, não precisa de cerimônia. O que for servido, eu vou comer. O que for oferecido, nós vamos provar juntos. Agora notei que num jantar formal, principalmente para nós ocidentais, existem algumas regras a serem obedecidas e seguidas. E quais são, pastor? Quando você convida alguém para jantar ou almoçar contigo, você logo, quando a pessoa chega, lá recebe na porta da sua casa. Ao receber a pessoa, você a sauda com um abraço, com um beijo, convida a entrar. E tem mais uma coisa: se a pessoa está bordando uma bolsa, um casaco, ou se é dia de chuva, está bordando um guarda-chuva, por questão de educação, nós pedimos a bolsa, o casaco, o guarda-chuva, apanhamos, colocamos no lugar à parte, convidamos a pessoa a entrar, colocamos numa sala de recepção. Antes do jantar principal, você oferece algo para beber, que é uma água, que é um suco, que é um refrigerante, e se oferece alguns petiscos enquanto se conversa até o jantar principal, porque o jantar formal existem regras a serem obedecidas. Este jantar que o texto bíblico descreve, cujo fariseu Simão está convidando Jesus para a sua casa, havia algumas regras a serem
mosaico entre as quais, quando a pessoa ela